Olá, querido diocesano aqui da nossa Diocese de Ponta Grossa e para você também que nos acompanha de outras regiões do nosso estado do Paraná, do nosso Brasil, seja sempre bem-vindo aqui ao canal da nossa Diocese, esse espaço digital de comunicação e evangelização que leva também muitas informações da nossa Diocese e da nossa Igreja. Seja sempre bem-vindo. Se caso você ainda não segue, segue o canal aqui da Diocese, para você ficar sempre bem informado, bem atualizado aqui por este meio. Hoje a nossa conversa é especial. É com uma pessoa que esteve pertinho do Papa Leão. Recentemente ela representou a nossa Diocese de Ponta Grossa, o Paraná e também o nosso Brasil, junto com outros 39 catequistas de todo o mundo. E ela foi instituída ao Ministério de Catequista pelo Papa Leão. Hoje nós conversamos com a Flávia Carla Nascimento, que está como coordenadora da animação bíblico-catequética aqui da nossa diocese. Flávia, muito bem-vinda aqui à nossa conversa, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por estar aqui para a gente poder bater esse papo hoje. Então, eu que agradeço a Bárbara pelo convite, pelo carinho, é sempre bom nós podermos partilhar um pouquinho dessa experiência que foi única na minha vida, né? Que legal. E eu já quero começar falando sobre isso, gente, sem rodeios aqui, viu, Flávia? Tá Como que certo. foi a emoção? Qual que é, né, o sentimento que você viveu de estar ali nessa peregrinação e estar tão próximo do Papa Leão? Nossa, foi uma coisa muito, assim, especial na minha vida, né? Foi um dia muito... eu nem tinha sonhado com isso, né? Vamos dizer assim, que um dia ia chegar tão perto do Papa e ainda assim num momento tão especial, junto com os catequistas, né? Tinham catequistas ali sendo instituídos de várias partes do mundo, que falavam várias línguas, e a gente estava ali, né? Representando o nosso país, nosso Paraná, nossa diocese. Então foi um momento muito marcante, né? O sentimento que vem no coração é gratidão. Gratidão porque Deus, né, me deu esta graça, esse presente de poder estar ali naquele momento. Eu recordo sempre quando veio o Papa Bento XVI, quando esteve no Brasil em 2007 para a canonização do Frei Galvão e tudo mais, eu estava lá, mas tão longe, que a gente via lá um pontinho branco lá na frente e pensava, é o Papa que está ali. E dessa vez, né, eu tive a graça, assim, de poder estar perto do Papa, falar com ele, né? Sim. Então foi um momento único na minha vida, e eu levei junto comigo no coração toda a diocese, né? Uhum. Eu estava com um grupo de catequistas ali aqui da diocese, eram 34 pessoas, né? Nós somos num grupo na peregrinação, e também tinham catequistas vários do Brasil, mais de 200, né, do Brasil, que estavam lá vivendo aquele momento juntos. Então foi muito, muito gratificante, muito emocionante, e isso vai ficar marcado para sempre no meu coração, né? Que legal. Para nós também, a gente acompanhou aqui, né, ao vivo ali a celebração, 5 horas da manhã. Tinham muitos guerreiros que a gente acompanhou, né, acordados ali, postando no Instagram, marcando a diocese, marcando a Flávia, e a gente poder presenciar esse momento muito especial. E para nós, né, falo por mim que acompanhei, que a gente convive com a Flávia aqui, sabe do ótimo trabalho que ela faz, do amor com que ela faz, com que ela ama tanto a catequese, né, e todos os processos que envolve essa pastoral, e ouvir seu nome lá, Flávia, o coração bateu mais forte, né? Foi Foi. emocionante. E eu quero saber de você, como que foi, além de estar vivendo tudo isso, mas também ouvir o seu nome pronunciado para todo mundo lá naquela praça. Nossa, é uma sensação indescritível. Eu nem consegui dizer lá o eco-me, assim, eu estava tão emocionada que saiu meio engasgado, né? Porque é uma coisa única na vida da gente, né? É Deus te chamando, te falando, chamando. Ele te conhece pelo nome, né? É essa sensação que eu tive, né? Deus realmente me ama, me conhece pelo meu nome, me chama e eu estou aqui, eis-me aqui, né? Pude dizer assim como Nossa Senhora, o meu eis-me aqui, né? E antes da missa, que vocês não puderam acompanhar isso, mas nós tivemos um encontro com o Papa. Ele Olha quis só. saudar cada catequista. Olha, gente, os bastidores, Isso para aqui. tudo que é exclusivo, né? É, Conta para nós como é que foi. então, a gente não sabia que ia acontecer isso, né? Mas depois que eu estava lá, já o padre Wagner Carvalho, que é da CNBB, que é o responsável pela
é o referencial da animação bíblico-catequética no Brasil, junto com Dom Leomar Brustolin e a Mariana Venâncio, né? Uhum. O padre Wagner me mandou uma mensagem dizendo assim, viu? Vocês vão ter a possibilidade de saudar o Papa antes da missa. Ele quer conhecer os catequistas que serão Ai, que benção. instituídos, né? Aí foi aquela emoção, saber disso, né? Aí sim, o coração acelerou mais ainda, né? E foi assim, no sábado, né, na véspera daquela missa, nós tivemos um ensaio lá no Vaticano, o que já foi uma emoção também, né? Porque Uhum. você poder entrar lá em certos lugares que normalmente a gente não consegue, né? Entramos lá por uma porta especial e aí fomos fazer um ensaio ali no ambiente ali onde aconteceu a missa. E depois desse ensaio, no outro dia ficou combinado que a gente deveria chegar às 8 para a missa lá era às 10, né, o horário de lá de Roma. Uhum. Deveríamos chegar às 8 para fazer mais um ensaio e depois desse ensaio a gente ia saudar o Papa, né? Então, Nossa. foi assim, de sábado para domingo foi duro de dormir, né? O coração tava a mil, com certeza, né? Aquela expectativa, aquela alegria. E aí foi assim, né? Chegamos lá no domingo, entramos lá num portão especial que era para os catequistas instituídos, né? E fomos conduzidos ao local ali da missa. E depois do ensaio, nós estávamos sentados ali nas cadeiras onde vocês viram, ali, né? O grupo dos 39, esperando. Aí quando houve um sinal lá, agora vamos, né? Levantamos em fila, entramos dentro da Basílica de São Pedro e tinha uma cortina, assim, uma cortina Uhum. que a gente ia passando em fila e entrando dentro daquela cortina. Quando você entrava, tava o Papa ali atrás dele a pietar. Nossa, nunca Ai, vou que esquecer emoção. dessa imagem, né? Uhum. Ele ali, ele estava saudando um por um, né? Aí Uhum. fomos saudando ele. Na minha frente foi o Vitor, porque nós estávamos sentados, tinha uma ordem X lá, e aí o Vitor foi primeiro, ele levou lá um presentinho pro Papa, os livros dele, ele falou com o Papa. Eu Uhum. também, né? Eu treinei lá uma frase em italiano e falei com ele, falei para ele, né? Dei um presentinho, representando todo o carinho dos catequistas aqui da Uhum. diocese. Nós tínhamos feito um papinha, a Ângela, né, que trabalha ali comigo, tinha feito um mini papa de feltro, né? Uhum. E eu levei, né? Eu não tinha assim, me preparado, eu não sabia que eu ia ter esse momento, então eu não tinha levado nada além, né? Aí Uhum. levei lá, segurei ainda com a mão esquerda, pensei, vou segurar com a mão esquerda porque eu vou cumprimentá-lo com a mão direita, Aham. né? E aí fiz isso, né? Cumprimentei, né? Ele sorrindo pra gente, aquela emoção, né? Não dá mais vontade de largar na mão dele. E aí eu tentei falar em italiano, que tinha trazido esse presente dos catequistas do Brasil, né? E ele respondeu em português, obrigado. Ai, que legal, Foi que muito emoção. emocionante, assim, né? E aí a gente Aham. saía. E aí foi todo mundo passou, né, por essa emoção ali, e nós já voltamos para os nossos lugares e com essa alegria, né, de ter Uhum. encontrado o Papa, falado com ele, né, ouvido a voz dele, né, Sim. conversado assim, encontrar. Aí sentamos lá no nosso lugar e aí iniciou a missa, isso vocês puderam acompanhar, né? Uhum. Teve um momento emocionante que foi essa questão de chamar a gente pelo nome. Depois um momento em que a gente se ajoelhou ali diante do Papa, ele fez uma oração, né, sobre nós. Também foi muito marcante, né? Porque você está ali diante do representante de Pedro, né? Sim. Ali entregando a vida realmente, né? Se colocando verdadeiramente a serviço. Uhum. Aí depois teve o momento da entrega da cruz, que também foi um momento, Uhum. assim, muito especial, né? A Uhum. gente subia, cada um ali, tinha os cerimoniários do Vaticano que nos orientavam, que acompanhavam, né? A gente observava, né, pelas câmeras, pela TV, que era tudo muito ensaiadinho mesmo, né? É, A gente não percebeu nada de errado, assim, vocês fizeram tudo bonitinho. eles tinham treinado, né, a gente no sábado e Uhum. depois no domingo. E aí eles acompanhavam também, né? Não sei se vocês puderam perceber, mas tinham 3 filas, né? Uhum. 13 catequistas em cada fila, em cada uma dessas filas tinha um cerimoniário do Vaticano que nos acompanhava. Que passou o microfone, né? Colocava o microfone para a gente responder o ECOME. Depois eles iam orientando, né? Abriam a fila e iam levando a gente. Eles falaram antes para nós: fiquem tranquilos, vivam bem o momento que nós estamos aqui para ajudar, né? Então Ai, que deu para viver benção. assim na tranquilidade. Tudo bem preparado. Eles foram nos ajudando, nos acompanhando, né? Uhum. Só falaram que não podia tirar foto naquele momento de jeito nenhum, né? E aí Uhum. todo mundo obedeceu, respeitou, né? Também tem 1000 fotógrafos do Vaticano ali tirando foto, a gente só ouve os clique, clique. Foto é o que não falta, né? E depois a gente pôde ter acesso, né, a essas fotos e Uhum. tudo mais. Uhum. Então, foi um momento único, assim, né? Não tem como descrever. Eu Sim. brinco com o pessoal que foi comigo.
se elas não estivessem lá, eu ia até imaginar que eu estava sonhando. Ah, teve Né. testemunha, né, É, para ainda bem que tem o isso. vídeo, que tem Sim. os colegas que estavam lá, né, o grupo de amigos que estavam, inclusive o Aham. padre Wilson foi também na celebração, acompanhou o Uhum. padre Wagner, os 2 estiveram lá na concelebrando, foi Aham. Inclusive o padre Wilson e o padre Wagner apareceram num flash de imagem, né, não sei se o pessoal pôde registrar, mas eu que estava assistindo e eu vi eu: "Olá, padre Wagner! Olá, padre Wilson", né, aquela emoção de você ver gente nossa aqui, né, lá na transmissão também lá, então a gente pôde ver eles lá acompanhando a missa e ver toda, né, a tua participação ali também, assim como o outro brasileiro, né, o seu colega que esteve contigo. Então, para quem, nos acompanha, a Flávia, ela foi uma das 2 pessoas, né, no nosso Brasil, que foi representando a catequese, que foi indicada. É uma indicação, né, foi Flávia? uma indicação, né, foi assim, eu vou contar porque vale a pena, né, esse Uhum. momento foi um Por momento favor. muito marcante para mim também, né. Eu vim normalmente eu trabalho aqui no segundo andar da rádio, na sala da catequese e eu estava vindo, como todos os dias eu estava vindo trabalhar naquele dia e encontrei Dom Bruno, ele estava vindo mais longe lá, subindo, né, da casa dele, vindo a pé, e um dia estava muito frio, assim, muito, muito frio. E eu vi que ele estava bem longe, ainda eu fui entrando, né. De repente eu cheguei na minha sala, ele já chegou também. E eu comecei a conversar com ele, né, perguntar se estava tudo bem, e ele disse: "Hoje eu tenho um outro assunto para tratar com você". Ai, E eu ai, pensei: ai. "Meu Deus, né, o que será?". Que será? E ele falou assim, mas bem rápido, tudo de uma vez, né: "Você foi indicada pela CNBB para ser instituída no Ministério de Catequista pelo Papa". Eu: "O quê?". Nossa! Aquela emoção, aquela alegria, eu não sabia, né, porque falei: "Nossa, Dom Bruno, e é verdade?". "É, né, é verdade, fui Aham. indicada". E aí ele falou, né: "Procura o padre Wagner lá da CNBB para conversar, que ele vai te dar os detalhes e tal". Uhum. E aí foi assim, né, liguei, escrevi para o padre, ele já me falou que era isso mesmo, né, Que que e legal. aí foi e o Vitor Paiva, que é o outro catequista que foi instituído, ele é do Pará. Então ele ainda brincava que qual que é a diferença entre o Pará e o Paraná? É o "na", Uma né. sílaba. E aí a gente foi, né, o norte e o sul, né, foi um catequista homem, uma catequista mulher, então eles fizeram, eu não sei, assim, a gente não sabe exatamente os critérios, né, que foram, mas Uhum. foi uma indicação, né, também a gente eu fiquei tão grata que eu fiquei pensando: "Meu Deus, né, realmente tantos catequistas no Brasil, tanta gente Uhum. que dá a vida e o sangue pela catequese, né, e Deus olhou para mim, eu sempre digo que foi como Maria, né, olhou para a humildade das suas servas, né, estou aqui para servir e, Uhum. enfim, foi só gratidão, Sim. só alegria daquele momento em diante, eu fiquei com essa gratidão no coração. Ainda não divulgamos, isso foi em junho, Bárbara, para você Uhum. ter uma ideia. Mas o padre, eu perguntei, né, para o padre Wagner: "Eu posso divulgar isso?". Daí ele falou: "Ainda espere, né, espere para vir um e-mail do Vaticano, um e-mail oficial confirmando, né". Uhum. E foi assim, algumas pessoas só ficaram sabendo, mas a gente tentou esperar, né, obedecer assim a Uhum. esse pedido. E aí quando veio o e-mail, já era quase nas vésperas da minha viagem, né. Uhum. E ficou aquela expectativa, mas ele dizia: "Tá tudo certo, fiquem tranquilos, tá tudo certo". Eu lembro que a gente, né, ficou sabendo, como a Flávia falou, pelos bastidores e já queria contar para todo mundo, né, Flávia? Já queria Exatamente. gravar aqui esse vídeo, ter essa conversa. E a Flávia disse: "Não, vamos aguardar, né? Vamos É, aguardar primeiro ir, né, acontecer e então estamos aqui agora, né, com essa pois é. conversa". Mas Eu lembro assim que eu fui na missa da Mãe da Divina Graça, né, no dia 15 de setembro, e veja, nós íamos viajar no dia 23, né, uhum, e e eu fui na missa no dia 15 de setembro e ainda rezei, né, pedi: "Nossa Senhora, né, eu sei que Deus cumpre as promessas, né, Ele cumpriu na sua vida e tenho certeza, né, entrego nas suas mãos". Tô um pouco ansiosa, né, confesso, né, rezei, fiz esse tipo de oração, né, falei: "Tô um pouco ansiosa, mas na hora certa Deus, né, vai colocar uhum, a mão". Isso foi no dia 15. No dia 16, quando eu abri o e-mail de manhã, tinha um e-mail, né, do Vaticano, muito carinhoso, era um padre que nos acompanhou lá, era o monsenhor Eugênio Bruno, uhum, né, ele dando umas orientações, falando que era o horário do ensaio, que ele esperava a gente lá, né, e orientando. Aí quando eu cheguei realmente no sábado para esse ensaio, lá no local combinado, né, uhum, era para encontrá-lo perto do prédio
da doutrina da fé lá, onde tem os guardas suíços, né? Ele Uhum. estava lá nos esperando, aí Que foram legal. chegando os catequistas do mundo inteiro, eram divididos por línguas. Tinha o Ah. tradutor daí, né? Então tinha o grupo de italianos e ingleses, que falavam inglês, né? Que falavam italiano, que falavam inglês. Depois o grupo que falava português. Não tinha só eu e o Vitor, né? Tinham Uhum. pessoas de Portugal, 2 catequistas de Portugal, e tinha outros de países da África que falam português Uhum. também, né? E então ficava um tradutor para nós, daí tinham outras línguas ali também, Uhum. né? Cada língua tinha o seu tradutor, né? Então que foram vocês bem apoiados nós nisso, fomos né? bem realmente bem orientados, Uhum. ensaiados direitinho para Que dar tudo legal. certo, né? E com certeza isso é ação do Espírito Santo, né, Flávia? É, A gente sabe que tudo que acontece na igreja, na nossa vida de oração, na nossa vida pastoral, se a gente soubesse entregar para essa graça do Espírito Santo, ele de fato realiza, né? é verdade. Então, certamente foi uma ação dele. Foi um momento, né, assim, muito. A gente percebe, assim, né, Uhum. a ação de Deus, a alegria de estar ali. Sim. Independentemente esse presente que eu recebi, eu já estava super feliz por estar participando do jubileu dos catequistas, Uhum. né? Eu tive a graça de, no ano de 2004, ir para Roma. Primeira vez que eu fui para Roma, lembro que fui nas 4 basílicas e as portas estavam fechadas, né? Uhum. E ainda perguntei quando que essas portas ficam abertas? Próxima vez em 2025, porque vai ter o jubileu, né? Só no ano jubilar. Nossa. Claro, teve o jubileu extraordinário de 2016, mas não consegui ir naquela ocasião. Mas quando eu estava lá em 2004, eu fiz essa oração que eu queria, né? Jesus, eu quero estar aqui e passar nas portas abertas, né? Uhum. Passar nas 4 portas santas. E, de fato, né? Eu tive também esta graça junto com o grupo que nós fomos, né? Passar nas 4 portas santas ali no ano jubilar foi muito Que emocionante, bênção, né? Foi uma né? benção. Primeira coisa que nós chegamos e fizemos também quando chegamos lá em Roma foi passar na igreja de na Basílica de Santa Maria Maior, né? Uhum. Porque o Papa Francisco está sepultado lá. Uhum. Ele que foi que instituiu o ministério de catequista, né? Que nos deu o presente do moto próprio antigo ministério. Então nós fomos primeiro lá saudá-lo, né? Aí é tão emocionante entrar lá, né? Ver lá o local onde ele está sepultado. Também ver a capela onde ele sempre rezava antes das viagens, né? Passava lá, deixava uma flor para Sim. Nossa Senhora. Uhum. Aquela escadaria, né? Lembrando do dia do velório dele que passaram lá, né? Subiram, tinha pessoas ali esperando. Uhum. Tudo isso vem no coração, na Revivendo. mente, né? Então foi muito. Cada momento teve a sua graça, né? Então Uhum. foi muito bom. Foi Tudo muito. preparado por Deus, É. né? E depois, claro, né, o presente da Sim, instituição, sim. né? Então até trouxe aqui para mostrar Olha a só. cruz, né, que eu recebi lá do Santo Padre, Olha que linda. né? A gente recebia antes da missa, a gente recebeu uma caixinha bonitinha e eles deram, a organização realmente do Vaticano é muito Uhum. boa. Uhum. Deram a caixinha e falaram, depois vocês colocam a cruz na caixinha, né? E eu achei que era uma cruz Uhum. menor, né? E aí é uma Uhum. cruz bem Muito bonita. linda. Nossa, ela é pesadinha, né? É. A gente vê os detalhes, né? Bem trabalhado. Realmente uma graça, um grande É. presente, E né? no final eles disseram que não era pra gente sair enquanto não recebesse o certificado, né? Então, Uhum. enquanto o Papa fica passando com o Papa móvel lá no saudando as pessoas no Sim. final da missa, a gente não pôde sair dali, a gente ficou esperando. E aí, nesse momento, eles entregaram um certificado também, né? Uhum. Escrito em Que latim, o nosso lindo. nome. Olha, além de ter ouvido o nome pronunciado lá no Vaticano, agora eu sei como é que é o meu nome em latim. Em latim, olha só. É uma graça. Registrado, Tudo né? isso é um presente de Deus, né, pra gente. E eu sempre digo que não é só para mim, né? Uhum. Eu acho que nossa diocese, nesse ano do centenário, teve essa graça, né? Porque Sim. tivemos a ordenação de Dom Evandro, né, um bispo da nossa diocese. Tivemos a ordenação dos meninos, né, do Yuri e do Jefferson, ordenação diaconal. Agora vamos ter a ordenação presbiteral deles, né? Uhum. Então as diversas vocações dentro da igreja e a vocação do catequista, né, a vocação Uhum. leiga sendo valorizada, né, também. Teve esse presente de Deus para a nossa diocese. Sim, Né? certamente a gente já vive um ano especial, né? O ano jubilar, o ano santo, né? Peregrinos da Esperança, o ano da nossa diocese que caminha para o centenário, né? 10 de maio de 2026, inclusive, né, Flávia, convidar todos já, né? Anote na sua agenda, deixa reservado,
porque vai ter uma grande celebração aqui em Ponta Grossa, né? E inclusive nesta celebração do centenário, nós teremos a instituição de catequistas aqui da nossa diocese, né, Sim, Flávia? vai ser um momento muito bonito, né? Nós estamos Uhum. preparando um grupo de catequistas, nós já fizemos algumas formações com eles, né? Estão se preparando, foram indicados pelas paróquias, né? É o mesmo processo, assim como eu fui indicada, né, a nível nacional, eles foram indicados nas suas paróquias. Existem os critérios, né, dentro desse documento, do moto próprio antigo ministério, tem uns critérios para indicação dos catequistas, né? Se é pessoas de comunhão, que dão testemunho de fé, ama a palavra, enfim, tem uns critérios ali. E depois também tem um documento da CNBB que traz mais alguns critérios. Então, essas pessoas foram indicadas pelas suas comunidades Uhum. e estão fazendo um processo de formação, né? Já são catequistas atuantes, estão fazendo um processo formativo, né? Dom Bruno tem nos acompanhado nesse processo, né? Uhum. E nós estamos já caminhando, iniciamos essa formação desde abril já, nós estamos nesse processo, né, de formação com eles. Uhum. E no dia 10 de maio, na missa do centenário, vocês vão ter a oportunidade de presenciar isso que eu vivi lá, agora Uhum. aqui a nível diocesano. Olha só que É, oportunidade, gente. Na nossa diocese, uma celebração, inclusive, que estarão outros bispos, né? Os bispos do Paraná estarão aqui, a nossa diocese toda, e essa grande graça da instituição ao Ministério de Catequista, isso, né? né? Então, queremos já deixar um convite mesmo, né? Reforçar esse Sim. convite. Você que nos acompanha nesse momento, não perca. Dia 10 de maio é dia para toda a nossa diocese estar É. presente, né? A gente sabe que é Dia das Mães, mas que a nossa celebração será ali depois do almoço, né, Flávia? Dá para É, almoçar com a mãe bem tranquilo, né? Dá para exatamente. trazer a mãe junto, né? Já É, aproveita, almoça com a mãe, já leva a mãe para a celebração dos 100 anos da nossa diocese, que vai ser muito especial. isso Quantos mesmo. catequistas serão Nós instituídos? começamos com um grupo de 94. Como Uhum. é um período de discernimento, alguns catequistas foram discernindo que ainda não é o momento, que ainda não estavam dando conta de vir, né, nessa série de formações, Uhum. por fatores familiares, por N situações. Sim. Então já o grupo foi diminuindo. Nós estávamos na última formação, acho que com uns 86 catequistas. Ah, bastante Né? ainda. Então vai ser Uhum. um grupo, se Deus quiser, vai ser um grupinho que vai bem bom, né? Vai ser bem Sim, bonito. Já sim. estamos pensando também na cruz, no Ah, certificado também para eles, que né? legal. Temos que, né? O tempo Aham. vai passando muito rápido, então a gente já tem que se organizando, né? É verdade. Essa celebração que vai ser muito marcante na nossa diocese. Realmente é um ano muito especial para a nossa diocese, são muitos eventos, além deste evento do dia 10, que é a grande celebração, nós temos também uma novidade, né, Flávia, que são as crismas. Como que vai acontecer as crismas do próximo ano? Pois é, essa é uma novidade muito interessante também, né? A proposta é que as crismas sejam nos setores, Uhum. né? Uma grande concentração dos nossos crismandos, para que também eles experimentem viver de uma forma especial esse ano do centenário da Diocese. Então, Dom Bruno propôs, né, essa questão de estar fazendo umas grandes concentrações da juventude que está caminhando em direção ao sacramento da crisma, fazendo essas crismas nos setores. Então, os Uhum. setores já estão se organizando, já escolheram cada um o local onde vai acontecer as crismas. Também os catequistas já estão se preparando para fazer atividades com os crismandos até o momento da crisma, porque as crismas serão só depois da missa do dia 10 de maio. Então, Uhum. algumas serão lá no final de maio, ali naquela semana de 23, 24 de maio, naquele final de semana, e algumas serão em junho, no primeiro final de semana de junho. Uhum. Né? Já temos todas as datas direitinho e locais também. Então tá essa bonita expectativa, essa Uhum. preparação. Estamos fazendo camisetas, né, para estarem participando da crisma e também antes já ir com as camisetas na missa do dia 10 de maio. Uhum. É uma alegria, né? Um movimento grande, um ano todo especial, realmente. Vai ser uma grande concentração de jovens, de familiares, né, para essas Vai. celebrações. Aqui as de Ponta Grossa serão todas ali na catedral, né? Nossa Uhum. igreja mãe, já tá tudo, né, assim, acertado e tal. E as de fora eles viram locais que comportassem, né? Por exemplo, no setor 5 viram lá um local especial lá em Castro, Uhum. e assim por diante. Cada setor achou,
né, um grande local para que possa comportar os crismandos, os padrinhos e pelo menos os Uhum. pais, né? Mas acho que vai dar tudo Sim, certo, né? É uma alegria, vai ser um momento. Deus também coloca a mão, né, sim, com nesse certeza. momento tão especial na vida daqueles jovens que vão ser crismados no ano do centenário da diocese. Uhum. Vai ser um momento muito marcante também na vida deles, né? Sim, que bênção, né. Então, ó, para você que nos acompanha, além do dia 10, certamente, de repente, você vai ser padrinho ou é familiar, né, já vai se sabendo, já vai se preparando, né, Flávia, para essas celebrações de crisma, né, então que 2026 acontece a nível setorial. Que ano para nossa diocese, né. É, vai ser um ano bem especial, A né? gente já está aqui, ó, né, Flávia, ralando, né, em É. reunião e organização, né, preparações para que todos nós, enquanto diocese, a gente possa viver muito bem, né, porque de fato é uma data especial, É, né. não é todo mundo que vive, né, vai viver esses 100 anos, então nós que estamos agora né, Isso. nesse momento, podendo viver, vamos fazer bonito, vamos viver bem, né, vamos celebrar com tudo que nós temos direito, né. Aham. É E as crismas verdade. vão ser um momento bonito, importante, né, para que a gente possa dar esse ânimo também para os nossos crismandos, que daí serão Uhum. crismados e se Deus quiser já vão se engajando nas nossas pastorais e nos grupos de jovens das paróquias, então vai ser um Sim. momento muito propício, um momento da graça para eles também, né, Que nesse momento legal, de uma crise. grande bênção, né. Ô Flávia, deixa eu te perguntar, talvez até pode ser uma dúvida de quem nos acompanha, a gente está falando aqui sobre Ministério do Catequista, né, Ministério do Catequista que você recebeu, que você foi instituída lá em Roma, as nossas catequistas aqui na diocese, mas na prática, assim, o que que muda, ou se muda, né, alguma coisa na vida ou na missão de quem já é catequista? Ela receber o ministério, essa pessoa ser instituída catequista, quais são né, as principais mudanças ou a partir dessa graça que ela recebe? Então, essa questão dos ministérios, né, é o fruto do Concílio Vaticano II, lá onde se pedia, né, uma igreja toda ministerial. E o ministério de catequista, aqui é importante a gente fazer uma breve explicação dos tipos de ministérios. Dentro da igreja existem os ministérios reconhecidos e confiados. O Uhum. catequista já é reconhecido dentro da comunidade como uma pessoa que anuncia a palavra, né, que serve na catequese. E também é confiado, né, porque, por exemplo, no início do ano tem lá uma celebração de envio do catequista. Então a comunidade está confiando aquela missão àqueles catequistas. Então, todos os nossos catequistas já têm esse ministério reconhecido e ou confiado, né? Uhum. Agora, o ministério instituído é essa celebração da instituição diante da igreja, onde você recebe o sinal, né, da cruz. Uhum. Então, o que muda é a responsabilidade, Bárbara. Eu diria isso, né? O catequista instituído, eu sempre dizia, antes de eu saber que um dia eu ia ser instituído e ia receber essa cruz, eu dizia para eles, né, o catequista instituído é aquele que está disposto a ir como Jesus até as últimas consequências pelo anúncio da palavra, né, pela catequese. Então, está disposto a dar a vida, né, na missão da catequese. Então é isso, é essa responsabilidade assumida diante da igreja, porque, né, a gente vejam no meu caso, assumir uma responsabilidade dessa diante do Santo Padre, né, Uhum. diante da igreja. Os catequistas que foram instituídos aqui vão estar na missa do centenário, diante do nosso bispo e bispos de outras dioceses, né, assumindo uma responsabilidade de dizer: não, eu estou aqui, eco-me, né? Estou aqui, estou disposta a ir até as últimas consequências, amar até o fim, para doar a minha vida a serviço da igreja na catequese, né? Então é essa a Uhum. responsabilidade. O Dom Bruno tem usado a expressão que os catequistas instituídos têm que estar dispostos a servir onde for preciso, ser pau Hum. para toda obra, né? Então é mais ou menos por aí, Além né? da catequese, É. então. E claro, depois dos ministérios instituídos, que dentro da igreja existe o ministério do leitor e do acólito também, né, que são Uhum. ministérios instituídos, além do ministério de catequista. Por exemplo, os seminaristas que fazem o caminho em vista da ordenação, eles são instituídos, né, no ministério de leitor, no ministério de acólito, né, então são ministérios instituídos e depois existem os ministérios ordenados, né, que aí tem os vários 3 graus da ordem, né, o Uhum. bispo, o padre, o diácono. Então, mas dentro da igreja, então, existe essa organização dos ministérios. E eu acho que
a palavra que resume isso, o que que acontece com os catequistas instituídos é essa responsabilidade aumentada, né, a ser Uhum. capaz de aqueles catequistas que são raiz lá na Para tudo. comunidade, né, que estão ali para servir, que você precisou de alguma coisa na paróquia, chama eles que estão ali, né, Que legal. as pessoas que você sabe que pode contar Sim. na paróquia. Olha só que catequese, literalmente, né? A gente poder saber, conhecer a fundo, porque uma coisa é ouvir falar, ou é ler uma notícia, uma coisa ou outra, né? Outra coisa é a gente se aprofundar nesse assunto e viver essa graça, viver esse testemunho, presenciar isso na nossa comunidade, assim como a gente está vendo com a Flávia aqui agora, e também aí na sua comunidade, na sua paróquia, de repente você já lembra desse catequista, já lembra, né, dessa pessoa comprometida, como a Flávia falou, que é palpa toda a obra, literalmente, né, que ajuda em tudo, não diz não para nada na comunidade, então que faz a diferença e que serve por amor, né? De fato, isso é uma grande graça da nossa igreja. E Flávia, vocês, como você comentou, vocês estavam com um grupo, né, fazendo essa peregrinação, ou seja, só de ir a Roma, de receber o ministério já foi maravilhoso, mas vocês passaram por outros locais também, né? Sim, né, nós quando a gente começou a pensar um ano antes, né, pensamos nessa viagem, foi nos proposto um roteiro, né, de viagem para depois do jubileu ali estar visitando alguns santuários italianos. Então foi uma bênção, né, depois que nós fomos a Roma e vivemos toda essa emoção, eu até esqueci de mostrar, agora eu estou olhando aqui, quando eu fui lá falar com o Papa naquela conversa que cada um pôde cumprimentá-lo, a gente recebeu também um tercinho, né, de Ai, presente que lá. graça. Então, cada um recebeu um tercinho. Mas depois dessa emoção de viver tudo isso em Roma, nós seguimos viagem, né? O nosso grupo eram muitos catequistas e alguns casais também foram, né, os esposos de algumas catequistas e alguns amigos que também não eram catequistas, mas eram amigos do grupo ali, então nós estávamos ao todo em 34. E fomos visitar alguns santuários italianos, a começar por Cássia, né? Passamos em Cássia, fomos lá ver Santa Rita, né, e conhecer toda a história dela. Inclusive lá tem um frei brasileiro, o Frei Bruno, que nos explicou tudo lá no santuário, foi muito interessante, ele é muito acolhedor, é agostiniano também, né, e depois, assim como era o Papa Leão, né, agora ele, Sim. né, é agostiniano. Depois nós estivemos em Assis, né, maravilhoso, né, visitar tudo lá, a terra de São Francisco, Santa Clara. Tivemos também em Loreto, onde tem a casa de Nossa Senhora lá, né? Fomos para Loreto, depois estivemos em São Giovanni Rotondo, né? Vendo Padre Pio, terra de Padre Pio. Fomos em Lanciano, que é o milagre eucarístico, né? Antes de São Giovanni, a gente passou em Lanciano, milagre eucarístico, né? Maravilhoso também, né? Ver que Deus nos ama tanto que ele se deixa, se deixa encontrar e se revela, né? De tantas formas, e ali foi uma, né? Toda uma história de um sacerdote que não conseguia ter a fé na Eucaristia, e ali a hóstia realmente, né, se transformou no corpo e sangue de Cristo ali e tá lá, né, a gente pôde ver. Depois São Giovanni Rotondo, maravilhoso, né, ali tudo. Estávamos hospedados num hotel quase na frente do hospital, né, que Padre Pio Olha só. construiu ali, então tivemos a oportunidade de participar de um terço lá à noite também. Foi tudo muito maravilhoso, né? E por fim nós terminamos a viagem em Fátima, né? Ai, para Agradecendo a fechar com mãe, chave de ouro. agradecendo a Nossa Senhora de Fátima, né, por toda a nossa peregrinação, enfim. E fizemos amizade, né? Já éramos muitos conhecidos, mas alguns a gente não se conhecia ainda, e o grupo acaba virando uma família, né? Uma família, porque um vai cuidando do outro, um vai, né, conhecendo, cada um vai conhecendo um pouquinho melhor aquele grupo, né? Que viveu tantas emoções juntos, né? Então, Vive momentos intensos, né? Não tem como não criar laços. exatamente, né? Então foi assim, foi uma viagem muito especial. Que legal. Voltamos com o coração transbordando de alegria, voltamos com as palavras do Papa Leão, né? Do Papa Francisco, que instituiu o ministério de catequista, claro, né? No nosso coração ele sempre vai estar. E do Papa Leão, até trouxe aqui para partilhar a palavrinha que ficou de tudo, né? Nós vivemos uma audiência com ele no sábado, ali quando estávamos em Roma, e depois no domingo na missa, né? E a palavrinha que mais me marcou de tudo que ele disse aos catequistas é essa, né? Que o catequista é uma pessoa de palavra. Uma palavra que pronuncia com a própria vida. Ai, que Então, lindo. é muito marcante isso, né? Não é só você falar de Deus, mas você
dar testemunho, né? Uhum. Viver aquilo que você fala. Primeiro viver, porque as pessoas leem primeiro na nossa vida, né, o evangelho, né? Depois, como diria São Francisco, depois, se for preciso, a gente usa as Essas palavras, né? palavras. Mas foi tudo muito marcante, né? Cada momentinho, cada lembrança, agora você é carregada da emoção, né, daquele momento, e a gente só tem Uhum. a agradecer a Deus, né? Que Então é legal, que muito, foi benção. muito bom. Que benção. E a gente que quer agradecer você, Flávia, e a todo o grupo, né? Um abraço para o grupo que esteve junto, que com certeza está nos assistindo, né? Muitos amigos, muitos conhecidos também. A gente até queria trazer todo mundo aqui, né, Flávia? Mas Pois é. o espaço a gente não consegue, mas a Flávia vem representando todo esse grupo, falando desse momento que ela viveu. E claro, né, a partir desses eventos que a gente vai ter na Diocese, né, aqui no estúdio, a gente vai trazendo os catequistas para ir partilhando um pouco da sua vida. Mas muito obrigada pelo seu sim, Flávia, principalmente pelo seu testemunho de vida, né? Como eu disse no início, a gente se alegra, fica com o coração feliz, porque conhece, porque vê de perto, porque vê. É muito fácil reconhecer quando a pessoa faz aquilo com amor, né? Quando ela se entrega, doa a sua vida. E você é um testemunho muito vivo disso, Flávia. Saiba que é um exemplo para todos nós, né, de cristã, de membro de pastoral, de liderança, porque põe amor em tudo aquilo que faz. Então, para nós, como Pascom e como diocese também, é uma alegria e foi uma alegria te ver lá em Roma vivendo essa experiência, mas também para nós é uma alegria saber que você continua essa missão aqui nessas nossas terras, né? Continua nos ajudando a também ser pastoral, a também ser catequista, porque também somos catequistas, né, na comunicação, na nossa paróquia, enfim, onde estivermos. Então, a nossa gratidão a você, os nossos parabéns, o nosso reconhecimento por essa grande graça na sua vida, né? E a gente deixa você com esse momento final aqui para uma mensagem para todos que nos acompanham. Então, eu que agradeço, né, a oportunidade. Quero agradecer a todos que acompanharam aquele momento tão especial na minha vida. Quero dizer que levei todos no coração e quero pedir as orações, né? Rezem pela minha vocação e pela vocação de todos os catequistas da nossa diocese, né? Nós temos 4.000 catequistas, né? E temos cerca de 20.000 crianças na catequese, fora os adultos, né? Então, muitas pessoas que estão aí nesse caminho de anúncio da palavra de Deus. Então, contamos com as orações de todos. Queremos agradecer pelo apoio, também pela tua presença, Bárbara, pelo testemunho, pela Pascom, que está sempre nos ajudando aí, né? Agradeço a todos os membros da Pascom. Quero dizer que a gente está sempre caminhando juntos, somos igreja, né? O Papa nos disse lá na missa dos catequistas que a gente não podia esquecer da oração e que tinha que voltar para o serviço na igreja local, na igreja diocesana, né? Então é isso, né? A gente é aqui que as minhas raízes estão aqui na nossa diocese, é aqui que a gente serve com todo amor e é aqui que a gente vai juntos construindo essa história, né? Que já foram 100 anos de vida e comunhão, esperança e missão e agora seguimos adiante, né? Com toda alegria por ter vivido esse momento tão especial, agora vamos levar essa alegria para onde formos, né? Amém, amém. Muito obrigada, Flávia. E obrigada a você que nos acompanhou aqui nessa nossa conversa. Repito, se inscreva aqui no canal da Diocese, segue as nossas redes sociais para você sempre ficar bem informado aqui de tudo que tem acontecido na região de Ponta Grossa, mas também na Igreja do Brasil. Esse é o nosso meio de comunicação. Até a próxima!